O que você vai fazer quando a sua lombar travar? Nesse vídeo eu vou trazer tanto as mobilidades que você pode conectar, quanto os fortalecimentos para que você mantenha um preventivo para não travar mais. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Um dos maiores princípios de você travar a coluna é por conta, principalmente, da rigidez articular associada a uma fraqueza muscular. Rafa, mas o que enrijece e o que não tem força? Primeiro, as articulações das vértebras, elas precisam ter uma capacidade de mobilidade universal. Vamos trazer o nosso amigo Jeff aqui para entender melhor. Então, pensando que o disco intervertebral, ele traz essa capacidade de estabilizar uma vértebra na outra, ao passo que essas articulações aqui, ó, laterais, percebam, realmente, talvez nunca tenha ouvido falar disso, mas são duas articulações que você tem em cada vértebra, tanto a do disco quanto a da faceta. Essa faceta que determina o direcionamento do movimento da vértebra. Então, por exemplo, a nossa lombar, ela faz flexão e extensão. Caso essa articulação central esteja enrijecida, naturalmente você vai ter maior impactação na parte das facetas laterais. E aí esse movimento vai ficar alterado. Então, esse enrijecimento, essa falta de mobilidade geral e universal da vértebra faz com que você tenha um travamento da coluna. Ao passo que o enfraquecimento do abdômen e da lombar, que são músculos estabilizadores. Então, se a gente pega o Jeff aqui, traz a lombar, percebam que essa região da torácica, você tem costelas, você tem escápulas, a estrutura óssea é muito maior na região superior comparado à vértebra. Na lombar é só a vértebra em si e a musculatura ao redor para poder trazer essa estrutura mais estável. Então, o que a gente precisa trabalhar? Sempre a musculatura extensora da nossa lombar e a musculatura flexora, que seria, no caso, o abdômen. Esses dois músculos são os principais estabilizadores da nossa coluna lombar, porque se a gente for pensar no quesito articular, a lombar ela é a mais suscetível a ficar travada. Para uma mobilidade basal da lombar, para que você tenha um movimento universal, nós precisamos de 2 exercícios base para que você consiga ter essa amplitude universal. Então, vamos pegar o nosso colchonete aqui do lado e fazer um movimento de torção da coluna. No caso, se você estiver muito travado, você pode fazer na própria cama, onde você deita e aí você sutilmente abraça um joelho. Então, vamos dizer que eu esteja travado da minha coluna. Eu tenho que abraçar primeiro o joelho e vir sutilmente, ó, torcendo a minha coluna e, ó, olha o detalhe, afastando o braço para me dar um certo suporte e permitir essa capacidade de movimento. Claro que se você estiver muito travado, você não vai conseguir fazer isso de primeira. Então, vamos fazer uma graduação? Você primeiro abraça o joelho e vem, ó, digamos que eu trave já nesse momento. E aí eu posso oscilar, ganhando lentamente essa capacidade de torção. Por que, Rafa, essa capacidade de torção é importante? Porque ela faz essa abertura da faceta. Lembra que a articulação lá traseira permite os movimentos? Então eu amplio a distância que existe de uma para outra, fazendo com que eu tenha mais mobilidade. Então pode manter 3 séries de 30 segundos, direcionando o joelho para um lado e depois para o outro. O segundo exercício de mobilidade, nós vamos precisar também de um colchonete, onde eu vou deitar barriga para baixo e vou com a minha mão jogando lá na frente e tentando estender o cotovelo. Perceba que quanto mais distante minha mão tiver, menos impacto de extensão de coluna eu vou ter. Você tem que tomar um certo cuidado, porque quanto mais próximo do peito, mais extensão, mais movimento de coluna você vai ter. Então, eu estou considerando que você está travado. Então, joga a sua mão bem distante e se empurra para que aos poucos você consiga evoluir essa amplitude até o momento onde a sua mão fica na linha do seu ombro, fazendo com que você tenha cada vez mais essa capacidade de extensão lombar.
3 séries de 30 segundos se mantendo na extensão lombar, você já vai perceber que a mobilidade da sua coluna vai mudar bastante. Agora que a gente já tem a mobilidade, a gente precisa da musculatura para poder estabilizar essa mobilidade. Anotem aí que é muito importante. A musculatura é que sustenta a mobilidade, porque se você tem uma baita mobilidade, mas não tem um músculo forte, o tendencioso é que perca essa mobilidade, porque a articulação entende que sem um músculo para estabilizar, ela precisa se enrijecer para poder se manter estável. Então, um músculo saudável permite sempre uma articulação maleável. Então, o primeiro exercício de força é bem simples para que você consiga fazer mesmo diante do travar da coluna. Você vai flutuar os dois joelhos, entrelaçar os dedos atrás da cabeça, subir contraindo o abdômen e manter nessa posição, tentando aproximar o máximo possível o joelho do cotovelo. 3 séries de 30 segundos, mantendo nessa posição. Vai dar tremedeira, vai ser ruim, mas você tem que conseguir ganhar essa conectividade do abdômen justamente para poder estabilizar a vértebra. O segundo exercício ele é muito simples e você pode aplicar em casa até mesmo com uma garrafa PET 2 litros cheia de água. Nós precisaremos de um peso, então no caso aqui é um halter, na sua casa pode ser uma garrafa PET, e vamos considerar que você está travado. Então simplesmente você vai contrair o seu abdômen e jogar o peso para frente, sustentando a sua coluna reta. Então eu simplesmente sustento o peso aqui à frente, na linha do meu peitoral, para poder gerar essa ativação muscular da lombar. Porque toda vez que um peso está mais distante da minha coluna, ela naturalmente tem que contrair para poder sustentar essa vértebra no local adequado. Então, de novo, mantenho reto com os pés na linha dos ombros e só projeto o peso à frente, mantendo aqui 3 séries de 30 segundos. Às vezes você vai sentir mais a sensação de contração do seu ombro ou do braço, mas pode ter certeza que a sua lombar vai estar trabalhando de uma maneira involuntária, que esse é o mais importante da contração. É ela conseguir contrair sem você ter que ficar pensando. Aí você garante o ganho da mobilidade e o ganho da estabilidade. Uma das causas também de travar a coluna é a alteração de força do quadril. Então aqui nesse vídeo a gente tem o fortalecimento completo dele para você conseguir manter sua coluna saudável. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que está com a coluna toda travada.